Olá! Bem, por séculos, uma ideia muito forte moldou a esperança de muita gente. A de que a recompensa final é deixar esse mundo para trás e ir para o céu. Mas, e se a promessa bíblica original fosse sobre algo assim completamente diferente? E se o grande prêmio não fosse escapar da terra, mas, na verdade, herdá-la? Pois é nessa análise que a gente vai mergulhar hoje. Então, a grande questão é essa: qual é a recompensa final que foi prometida? Sabe, a ideia de ir para o céu é tão comum, tão batida, que a gente quase nunca para pensar nisso, né? Só que a análise que a gente vai ver hoje sugere que as escrituras talvez apontem para uma direção totalmente diferente. Vamos falar primeiro dessa crença comum. A ideia de que os justos vão ser tirados da terra para morar no céu. Olha, é uma crença que está aí há séculos, super enraizada em boa parte do cristianismo. É aquela imagem clássica que a gente vê em filme, ouve em música e que molda a esperança de milhões de pessoas, né? Aquele futuro celestial. Só que a análise que a gente está vendo hoje vira essa ideia de ponta cabeça. A tese central é que a esperança bíblica não é uma evacuação, sabe? É uma herança. A promessa, segundo essa visão, não é sobre ir para um reino distante, mas sim sobre um reino que vai ser estabelecido aqui mesmo, na Terra. Ok. Então de onde é que tiraram essa interpretação? Bom, ela se baseia em passagens diretas das Escrituras. E essas passagens são apresentadas como o fio da meada, sabe? O fio condutor da promessa divina do comecinho ao fim da Bíblia. Vamos dar uma olhada na base disso tudo. Certo? Olha só, aqui está um dos pilares desse argumento, direto do famoso Sermão da Montanha. As palavras são de Jesus e a promessa é muito, mas muito específica. Não se fala em herdar um lugar no céu. A frase é clara: herdarão a terra. É uma declaração, assim, fundamental, e a clareza dela é que causa todo o impacto. E essa promessa não é um caso isolado, não. De acordo com a fonte, é um tema que se repete e começa bem antes, lá com o patriarca Abraão, que é considerado o pai da fé. A promessa original, segundo essa análise, já tinha um foco bem claro na terra. É a chamada promessa abraâmica. A promessa feita para Abraão não era uma coisa vaga, no ar. Era sobre terra, um lugar físico. E aí, séculos depois, o apóstolo Paulo, lá em Romanos, pega essa promessa que parecia local e expande para uma escala global. Ele a interpreta como uma promessa de herdar o mundo inteiro. E aqui está a promessa original, lá em Gênesis, feita para Abraão. A linguagem é bem direta. A recompensa é esta terra. Agora, vamos prestar atenção no que não é dito. Não tem nenhuma menção a um reino no céu. Desde o comecinho, a bênção parece estar literalmente com os pés no chão. E essa promessa é reforçada logo depois. E dessa vez tem um detalhe que muda tudo: a expressão para sempre. Isso transforma a promessa numa herança permanente, aqui na Terra. Não é só uma estadia temporária antes de se mudar para outro lugar, entende? Tá, mas como é que uma promessa tão antiga, feita por um patriarca, se aplicaria hoje em dia? Bom, a fonte aponta lá para Gálatas capítulo 3, que diz basicamente o seguinte: se alguém pertence a Cristo, então é descendente de Abraão e, por consequência, herdeiro da mesmíssima promessa. Ou seja, a linha de herança é espiritual, mas a herança em si, nessa visão, continua sendo a terra. E a evidência não para em Gênesis, não. Lá nos Salmos a gente encontra o mesmo tema e com uma clareza, olha, impressionante. De novo, é a promessa dupla. Os justos herdarão a terra e, o ponto-chave, habitarão nela para sempre. A recompensa é a permanência na terra. Agora a gente chega no ponto talvez mais surpreendente dessa análise. Pensa bem, se os justos devem herdar e ficar na terra, o que acontece com aquela ideia de que eles vão ser arrebatados, ou seja, retirados daqui? Pois é, a fonte propõe uma inversão total desse cenário. E aqui a diferença fica gritante. De um lado, a crença comum: os justos são removidos da terra. Do outro, a interpretação da fonte: os ímpios é que são tirados, desarraigados da terra e os justos permanecem nela. Acontece o contrário, entende? A terra seria, digamos, purificada, abrindo o caminho para os justos, que são os herdeiros prometidos. E o livro de Provérbios parece dar um suporte bem claro para essa grande inversão. A linguagem é super explícita. Os retos vão habitar a terra, mas os ímpios serão arrancados dela. É exatamente o cenário oposto daquele arrebatamento que se popularizou, né? Até a parábola do trigo e do joio que Jesus usou para falar do fim dos tempos é usada como evidência. O que acontece na parábola? Primeiro, os trabalhadores juntam o joio, que seriam os ímpios, para queimar.
Só depois disso é que o trigo, ou seja, os justos, é deixado para brilhar no reino. A remoção, de novo, é dos ímpios e não dos justos. Certo. Então, se a promessa é herdar a terra e os ímpios são removidos, que tipo de mundo os justos vão herdar afinal? Bom, as profecias pintam um quadro bem bonito de uma terra totalmente restaurada, governada com base em justiça e paz. Nessa visão, o retorno de Jesus não é para evacuar os fiéis, mas sim para estabelecer um reino aqui na terra. Faz todo sentido, segundo a fonte, com aquela parte da oração do Pai Nosso: venha o teu reino, na terra. Ou seja, o reino vem até aqui, não são as pessoas que vão até lá. E como seria esse mundo restaurado? As profecias, como as de Isaías e Miqueias, dão umas pistas incríveis. As nações não vão mais aprender a guerrear, as espadas vão virar arados, o leão vai comer palha tranquilo do lado do boi, e uma criancinha vai poder guiar eles. No fim, a terra vai estar cheia do conhecimento do Senhor. É uma visão de redenção total do planeta, e não de abandono. E o clímax disso tudo, lá em Apocalipse, parece confirmar. Quando a 7ª trombeta toca, as vozes no céu não anunciam o fim do mundo, mas a transformação dele. A frase é: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor. Ou seja, ele assume o controle dos reinos que já existem aqui e não os destrói para começar de novo em outro lugar. E qual seria o papel dos fiéis nesse reino? Segundo o Apocalipse, não é um papel passivo de espectador. A promessa é que eles serão feitos reis e sacerdotes. E o texto diz que eles reinarão sobre a terra. Esse é o ponto crucial. A herança não é só um presente, é também a responsabilidade de governar esse mundo restaurado. E com isso, o argumento todo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se a herança prometida é a terra e não o céu, como é que isso poderia mudar a perspectiva de alguém sobre o futuro? Se o objetivo final não é escapar do mundo, mas sim participar da restauração dele, isso muda o propósito e o papel de cada um aqui e agora, não muda? É uma pergunta que, dependendo da resposta, pode mudar tudo.